Olá, querido amigo, tudo bom? Que alegria estar com você, estudando mais uma vez a lição. Como eu suspeitava, não deu cedo hoje, mas estamos aqui para não deixar sem o estudo da lição. Interessante que a lição de hoje tenta dar aí um resumo, um spoiler aí sobre Efésios capítulo 3, no caso explicando um pouco do capítulo, para que assim a gente depois trabalhe detalhes sobre este capítulo, o capítulo 3. Por exemplo, sobre o que o capítulo fala. Eu acho que esses subtemas que tem aí já nos ajuda, porque olha como é que diz, primeiro, a vocação dos gentios e o apostolado de Paulo, e depois Paulo ora novamente. Então, nesse aspecto da vocação de gentio, Paulo fala disso depois de citar que ele era um prisioneiro em Cristo, versículo 1. O interessante de Paulo falar que ele era um escravo de Cristo é porque às vezes a gente se prende às consequências imediatas. Paulo foi preso, Paulo passou por acusações, mas na verdade, se Paulo não estivesse pregando o evangelho, não estivesse falando de Jesus, dificilmente ele passaria por isso. Então, Paulo deixou claro que aquilo que estava acontecendo era fruto do seu trabalho com Cristo. Então, estou aprisionado em Cristo. Paulo, em outro momento, disse: Olha, por mim eu já tinha descansado, já tinha parado a minha obra, mas faço isso pelo Senhor e por vocês. Então, Paulo queria deixar claro isso para os seus conversos ali, aqueles que ele levou à conversão, para que eles não desanimassem. Alguns, às vezes, quando vê o pregador passando por momentos difíceis, perde o foco no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus, e se prende ao instrumento humano. Exemplo, um pregador que fica doente, mas gostava de falar muito sobre saúde. Então ele não tem credibilidade para falar. Um pregador que às vezes vem a cair até mesmo em pecado, a gente invalida a obra que ele realizou. Queridos, Pedro também foi usado em um momento por Satanás, lembra? E Jesus o repreendeu. Mas quem foi Pedro depois? Pedro se converteu e virou um homem para a honra e glória do Senhor. Não podemos invalidar a vida de Pedro. E de outra forma também, Paulo não estava preso por erros dele, mas por amor ao evangelho. Então a gente tem que tirar esse pensamento e de tentar invalidar, e por isso que Paulo escreveu. E por que eu falo isso? Porque para você, Paulo pode ser um grande personagem bíblico, mas eu já vi pessoas questionando porque ele foi um perseguidor, já vi pessoas questionando porque Paulo foi o que foi mais preso, então provavelmente ele era meio que um arruaceiro, sabia disso? Tem pessoas que questionam a índole de Paulo. É uma vergonha, mas há pessoas que vão à Bíblia em busca de criticar, e a gente precisa ter esse cuidado. A ler as Escrituras com o coração aberto e tentando entender o que Deus quer falar para a nossa vida. Esse é o nosso papel. Além disso, Paulo também enfatiza novamente o aspecto dos gentios, como eles foram ali agora unidos aos judeus, com uma esperança chegou para eles por meio de Cristo Jesus, e aí Paulo ora por eles, para que eles cada vez mais aprendam de Cristo, se aprofundem na verdade. Porque esse é o segredo da vida, quando a gente entende o amor de Deus, a profundidade, a altura do amor de Deus, a gente pode receber essa graça e o poder que vem do Espírito Santo. A lição chega a comentar mais ao fim, diz assim, ó, as preocupações de Paulo talvez se concentrem no impacto emocional da sua prisão para os crentes, uma vez que ser prisioneiro era uma desgraça social extrema para aquela época. E para nossos dias também, não é bem visto uma pessoa que é presa. Paulo não estava em uma prisão domiciliar, Paulo estava preso em uma prisão romana que, no normal, a pessoa passava pouco período até o julgamento para depois morrer. Então, era um calabouço, né? E Paulo dali não estava preocupado com sua situação, mas com os outros. Então, queridos, não podemos criar estigma sobre aqueles que passaram por dificuldades, invalidando a sua pregação, mas precisamos nos animar em Cristo e entender que, mesmo servindo a Ele, passaremos por aflições. O título da lição de hoje veio O Apóstolo dos Gentios Aprisionado. O homem, então, que pregou para muitas pessoas, mas foi aprisionado, foi açoitado, morreu por amor ao Evangelho.
O sacrifício desses primeiros apóstolos ali, que seguiram a Cristo, é um exemplo para nós de entendermos que passaremos por dificuldades em amor ao Evangelho. Alguns perderão até a sua vida, mas não podemos esquecer que nesse processo vamos vendo pessoas se convertendo, Deus vai transformando o nosso coração e ainda há uma recompensa final para nós. Então, valorize o processo, mas também não se esqueça da recompensa, que Deus está preparando um novo céu e nova terra para cada um de nós. Você crê nisso? Ore comigo neste momento. Querido Deus, ó Pai, abençoe-nos neste dia, que a Tua graça e poder esteja sobre nós e que tenhamos um restante de domingo abençoado no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Deus o abençoe, querido. Tchau, tchau.